Vamos conversar sobre uma cirurgia frequentemente realizada em todo o mundo, uma cirurgia que é tida como simples, mas que, primeiro, ela deve ser feita por alguém que tenha muita expertise nela, e o pós-operatório dessa cirurgia eu costumo dizer que é um dos mais delicados dentro da urologia, onde o link com o seu urologista, com o seu cirurgião, ele deve ser muito forte. É muito normal que se tenha dúvidas em relação ao pós-operatório de uma cirurgia de fimose, a postectomia, né? No que ela consiste? Ela consiste na remoção do prepúcio, na pele que recobre a cabeça do pênis. Ela é feita pela fimose, que é um anel que dificulta ou impede essa exteriorização sem nenhum tipo de resistência da glande, da cabeça do pênis, ou por outras circunstâncias, como por exemplo, as infecções recorrentes dessa pele do pênis, tá bom? Havendo até mesmo motivos religiosos, especialmente em relação à conversão para algumas religiões aí na idade adulta. Tá? Nós vamos conversar sobre a postectomia e o pós-operatório na idade adulta. Então, como que é? Eu geralmente faço essa cirurgia somente em ambiente hospitalar, anestesista junto comigo e mais uma anestesia local. Quando o paciente acorda, ele está já com um curativo no pênis, semelhante àquele curativo de jogador de futebol quando machuca a cabeça. Como ele recebeu uma anestesia endovenosa, uma sedação, ele vai precisar sim de anteparo para poder ir embora, né? Ele precisa de auxílio, não pode sair do hospital dirigindo. Deixo pelo menos aí uns 3 a 5 dias em casa. Não dói, mas essa cirurgia tem um pós-operatório que incomoda um pouco. Esse curativo, se possível, eu peço para que mantenha limpo e seco. Então, nos 2 primeiros dias, banho de pano. Se esse curativo molhar ou se esse curativo cair, aí está autorizado a lavar com água e sabonete e passar uma pomadinha, né, um creme nos pontos antes de dormir, geralmente por 7 dias. Muito normal e esperado que fique roxo, muito normal e esperado que se tenha algum tipo de desconforto associado a ereções involuntárias, sejam elas matinais ou noturnas. Embora nós não abordemos o canal do xixi pelo inchaço que se tem na cabeça do pênis, é muito esperado também e frequente que se tenha um jato um pouco espalhado do xixi. Eu peço para os pacientes, se por acaso fazerem xixi sentado na primeira semana. Dor a gente deixa com analgésico, né? E eu geralmente gosto de ver o paciente na primeira semana, depois de 5 a 10 dias. Esse paciente é orientado em relação a inibir essas ereções, voluntárias ou não, pelo menos aí num período de 30 a 40 dias. As relações sexuais com intercurso sexual penetrativo, eu peço para não ter nenhum tipo de atividade por 60 dias. Depois de 30 dias, se tiver tudo tranquilo, a gente começa a liberar, por exemplo, uma masturbação, que é algo um pouco mais controlado, tá? Nesse meio tempo pode acontecer a ruptura de pontos. Esses pontos eles são pontos absorvíveis, eles não precisam ser retirados, e isso pode até mesmo retardar essa cicatrização, porque abre um pouco a ferida e isso vai demorar um pouco mais para se ter um resultado final. Esse processo de cicatrização é muito frequente que haja um remodelamento dessa cicatriz e ela vai ganhando elasticidade com o tempo. Então, no começo, quando a gente libera para ter as relações sexuais, pode-se ter um pouquinho de desconforto ainda, tá? Mas isso vai se diluindo ao longo do tempo. Quanto a gente deixa de pele vai depender muito da indicação. Se for a indicação por inflamações recorrentes do prepúcio, precisa tirar bastante pele, precisa deixar o pênis conversível com a cabeça completamente para fora, tá? Isso tira a sensibilidade? Resposta categórica: não. Não influencia em prazer sentido ou proporcionado, pelo menos é o que a literatura e a minha prática também, a prática dos meus colegas urologistas demonstra. É quando a indicação é por exemplo, uma restrição, uma fimose, você não precisa tirar tanto prepúcio assim, isso pode ser alinhado com o paciente. O importante é frisar um fato: quem precisa fazer essa cirurgia só se arrepende de uma coisa, de não ter feito ela antes, tá bom? Então, agradeço aí o prestígio de vocês, a atenção. Se for possível, ativa o sininho, deixa o seu joinha
e se inscreva no canal.